Agora nós vamos aprender a como ter domínio na nossa máquina de costura, a controlar o ponto, a fazer o arremate, o retrocesso, ter o controle ali, ó, com o pezinho no pedal. Peguei um tecido, esse aqui é uma tricoline, tá? Para você fazer exercício é sempre bom você ter um tecidinho assim, ó, de algodão, tá? Ou também você poderia fazer pelo menos esse exercício de inicial com um TNT, tá? Até uma folha de papel, né? Ofício. Você poderia utilizar, fazer, né, as suas marcações aqui e ir costurando. Porém, eu te oriento mais a você fazer com o tecido. Para quê? Para você já ter familiaridade com o tecido na sua máquina de costura. Porque se às vezes você faz com papel, às vezes a gente não consegue ter essa familiaridade, porque a gente não vai costurar papel, né? Então, quando a gente faz no tecido, a gente já consegue manusear o tecido, como ele vai correr na máquina, cada tecido se comporta de uma maneira, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer logo de cara? Eu pego só apenas uma régua, faço os riscos, tá bom? Faço com a caneta mesmo, ó. Porque eu vou vir costurando nesse risco aqui, tá certo? Eu vou costurar nele. Aí eu fiz em torno de 4 riscos aqui, tá bom? Com a caneta. E aí eu vou vir costurando, né? Como se eu estivesse pespontando aqui em cima dessa linha certinha. Vou dar o arremate, que é o retrocesso no início, no final. Aí tudo isso eu vou aprender o quê? A controlar aí a minha máquina e a conhecer melhor a minha máquina de costura. O outro exercício que eu passo para vocês, com a caneta mesmo, vocês venham fazendo como se estivesse fazendo, ó, uma curva assim, ó. É aquele exercício mesmo do jardim de infância, né? É um morrinho, sobe um morrinho, desce um morrinho, sobe um morrinho, desce um morrinho. Daí você vai, ó, fazendo a sua postura, ó, na parte curva. Também é maravilhoso para você poder equilibrar aí, aprender a ter esse equilíbrio, esse domínio aí na sua máquina. Faço uns 2 tipos de exercício assim, tá bom? Então eu fiz 2 morrinhos aqui, esse eu fiz para esse lado, e o outro que eu vou fazer vai ser o quê? Um espiral, tá? O que seria espiral? Tecido é molinho, né? Ele fica escorregando. Essa tricoline aqui, a gramatura dela é bem fininha. Existem tricolines com a gramatura mais grossinha, né? Um tecido também bacana para você trabalhar é o algodão cru, tá bom? É que o algodão cru, às vezes, ele tá mais caro no mercado, é por isso que eu indico vocês a talvez você trabalhar com uma tricoline mais fininha, ou até o próprio TNT, tá? Então, ó, eu vou fazer mais espirais aqui, tá? Para começar, esses exercícios aqui estão ótimos, tá bom? Que é a linha reta, esse aqui, né, do morrinho sobe e desce, e esses espirais, tá bom? A gente vai lá para a máquina de costura, eu vou fazer juntamente com vocês. Um exercício também bacana, eu fiz até no papel aqui mesmo, é esse aqui, ó. O quadrado, ó, você pega reto, desce, ó. Você mesmo vai montar o seu quadradinho, tá? Não precisa ficar completamente reto, vê que eu nem tô utilizando régua, tá? Que você vai passar a máquina de costura aqui e guiar ele. Então, você pode fazer isso também, ó, esse tipo de desenho também, no seu tecido também. Daí, você vai passando por cima, costurando e aprendendo aí esse domínio da curva, do quadrado, onde desce a agulha, onde continua a costurar. Vamos lá para a máquina de costura. Uma coisa sempre importante a gente começar, entende que a sua máquina de costura, a parte de dentro da máquina é essa, aqui é a parte de fora da máquina. Teu tecido, ele nunca pode ficar, ó, pela parte de dentro da sua máquina. Isso aqui eu embolo o tecido aqui todinho. Na costura a gente nunca faz isso. Toda costura a gente sempre coloca o tecido pro lado, ó, de fora da máquina, né? Provavelmente tem uma mesa aqui e ele vai ficar aqui. Tá certo? Sempre dessa forma, que aí sim você consegue conduzir aí a sua peça sobre a sua máquina, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei linhas de cores diferentes para poder sobressair. Vou começar a fazer a minha primeira linha, lembrando, ó, que eu pego aqui, desço a minha sapatilha, tá? Desço a minha agulha, tá?
aonde na linha certa que eu quero? Tá, Tati. E aí eu vou lá com o meu ponto mesmo reto, tá bom? Eu vou fazer os meus pespontos aqui, marcando na minha linha para eu poder ter o equilíbrio aqui, o domínio do meu tecido. Ó, começo a costurar, dou o retrocesso, pego lá o retrocesso, que é o arremate da nossa máquina. Toda costura precisa o quê? Do arremate, do retrocesso, para não se desfazer a costura que a gente faz no início da peça e também no finalzinho da peça, tá bom? Então, ó, vou lá, ó, dei o meu retrocesso. Então, ela voltou pelo menos uns 3 pontinhos antes. Então, ok, minha costura não vai se desfazer. E aí, ó, eu venho dominando. Ó, tá vendo que eu tô segurando o tecido tanto pro lado de fora e um pouquinho aqui pro lado de dentro? Mas principalmente pro lado de fora, é importante você sempre estar com a sua mão aqui, ó. Ó, levando o teu tecido, tá bom? Ó. Tá vendo que eu tô bem devagar, tá? Ó, tá vendo, ó? Eu posso até segurar o meu tecido aqui, caso preciso for. Às vezes acontece da gente precisar segurar o tecido aqui também, ou dar uma puxadinha nele também, quando a gente está fazendo uma costura no qual existem, talvez, muitas dobras, sabe? Aí, às vezes, na hora de passar na máquina, quando tem uma dobra, a máquina doméstica, geralmente ela não puxa, às vezes ela não vai. Então, às vezes a gente precisa dar aquela ajudazinha e dar aquela puxadinha. Eu vou até simular esse tipo de dobra para vocês poderem também ver aqui. Primeiro a gente vai fazer a linha reta, tá? Então, ó, tá vendo que eu tô indo devagarzinho, eu posso ir mais devagar, ó. Tudo isso eu equilibro aonde? Lá no meu pedal, lá onde eu tô com o meu pezinho, tá bom? Ali eu tô equilibrando, igual o carro, né? Quando a gente acelera muito, ele vai correr. Se eu acelero menos, ele vai mais lento. Então, a nossa máquina de costura também, a gente vai o quê? Equilibrar, dominar esse ritmo aí, ó, no pedal, tá? Então, ó, tô aqui costurando, tô vindo aqui, ó, se minha peça sair, eu vou lá, não, eu quero na linha que eu fiz. Então, eu venho, ó, na linha que eu fiz, ó, tá? Conduzindo o meu tecido. Conduzindo até o finalzinho aonde eu desejo. Eu vou acelerar um pouquinho, ó, acelerei. Vou dar o meu retrocesso agora. Eu vou parar, vou dar meu retrocesso, ó, andou 3 casinhas aí. Venho com a minha tesourinha de arremate, ó, tá? O ponto ficou um pouco franzido porque tá no número 7, ó, vou até puxar ele um pouco. E o tecido é muito fino, eu vou diminuir aqui um pouquinho o ponto. E toda a máquina de costura a gente vai o quê? Dominando o ponto dela, como eu já até falei na outra aula, conhecendo a nossa máquina de costura. Conhecendo a nossa máquina de costura. A gente tem o ponto reto, a gente tem o ponto zigue-zague, isso na minha máquina eletrônica. Se fosse a máquina mecânica, você que vai mexendo com o botão e colocando. Ah, não, eu quero o zigue-zague, não, eu quero um ponto decorativo agora. Não, eu quero esse pontinho aqui um pouquinho menor, o ponto maior tá deixando a minha peça, tá franzindo, porque geralmente quando a gente quer franzir, a gente deixa no maior número, né, da nossa peça. Aqui, ó, a tensão da máquina, eu vou colocar no normal, alto, tá bom? E aí a gente vem que dominando tudo isso aqui, toda a nossa máquina. Eu vou fazer a outra linha aqui e vou fazer aquela dobra de pesponto, como eu falei com você. Pesponto não, desculpa, de dobra, tá? Então, ó, novamente, desço a minha agulha, tá na linha certinha que eu quero? Tá sim, Tati. Então, agora sim eu posso começar a costurar. Venho costurando, eu vou dar retrocesso, ó. A minha máquina, o botãozinho de retrocesso é aqui na frente. Então, eu vou lá, ó, dou meu retrocesso com o pezinho no pedal. Ó, voltou em uns 5 pontinhos, tá? E vem, ó, continuando, ó, segurando o meu tecido, ó, aqui, ó, tá na linha certinha. Automaticamente, a máquina, ela vai puxar o teu tecido, ó. Eu nem vou colocar a mão e vamos ver, ó, ela tá puxando, tá vendo? Tá vendo? Só que aqui, ó, você ajuda o tecido não escorregar, entende? Às vezes é preciso sim você ter esse domínio aqui, até porque você não vai costurar com a mão assim, né, o tempo todo, ó. Vai chegar uma hora que a coisa vai desalinhar, então é sempre importante você estar, ó, conduzindo o teu tecido, segurando o teu tecido, vendo onde a tua costura tá passando, tá? Bom, eu vou simular aqui aquela dobrinha que eu falei com vocês, tá? Então, ó, vamos supor que eu peguei o meu tecido aqui, eu faço uma dobra, tá? Vou bagunçar um pouco aqui. Fiz uma dobrinha aqui, tá? Faço outra e vou fazer outra. Vou fazer 3 dobrinhas, que esse tecido é muito fininho.
E vou passar minha costura, ó. Vamos ver se ele vai correr. Até que tá indo, ó, tá vendo? Não tá agarrando tanto, porque esse tecido é muito fininho que eu tô trabalhando. Mas às vezes, quando a gente tem uma dobra muito grossa e o tecido é um pouquinho mais grosso, tá, gente? Um brim, até a própria tricoline, às vezes quando tem as dobras assim, viés com viés, são 4 dobras, então ele agarra automaticamente a sapatilha aqui, ela não puxa completamente o tecido. Então você vai, ó, conduzindo o teu tecido, ó, e ajudando a sua máquina, ó, ao mesmo tempo apertando, né, o pedal com a costura e ajudando o seu tecido a correr, tá bom? Vou finalizar aqui, vocês vão fazer esse exercício aí e vou mostrar aqui o exercício que eu faria com o morrinho aqui, ó, aquele desenho que a gente fez no morrinho. Mesma coisa, olha que bacana isso aqui, a gente consegue ter o equilíbrio da curva, porque a gente vai precisar fazer uma cava, um decote, às vezes um decote muito acentuado, por isso que é importante esse domínio aqui, tá? Ó, tô passando aqui, ó, mas pra eu continuar, eu vou ter que fazer o quê? Descer minha agulha, mover, ó, levantar minha sapatilha. Depois que eu levantar a sapatilha, eu posso mexer com o meu tecido, ó. Eu vou mexer um pouquinho com o meu tecido porque eu quero que a minha costura, o meu pesponto, fique exatamente, ó, na minha curva, ó. Tá vendo que eu tô conduzindo o tecido aqui, ó? Nem precisei tirar tanto a sapatilha, ó. Eu vou levantar a sapatilha de novo, porque agora eu tô vendo que eu já tô precisando, ó. Vou lá, movo o meu tecido. Aí nessa hora, ó, às vezes quando a gente tá fazendo uma costura curva, o teu tecido vem aqui para dentro. Tudo bem, ok. Mas nunca se começa uma costura com o tecido todo aqui dentro. Isso não, tá? Eu tô fazendo uma curva, então, logicamente, meu tecido tá, né, caindo aqui para dentro da minha máquina. Mas é só nesse período aqui. Mas para começar, é importante que a tua parte, o teu maior tecido esteja fora da sua máquina aqui, tá bom? Pro lado de fora, não pro lado de dentro. Ó, vou descer, a minha agulha tá aqui embaixo. Se a minha agulha tá aqui agarrada no meu tecido, ó, posso girar meu tecido para um lado e pro outro, ok. Desço a minha sapatilha e venho, ó, costurando, tá? Toda essa curva, novamente, ó. Preciso, desço a minha agulha, levanta a sapatilha? Levantei, então eu posso girar o meu tecido. Vou mover o meu tecido aonde eu quero que a minha costura dê a sequência. Então, desço a minha sapatilha e continuo, ó, costurando e conduzindo o meu tecido, tá bom? Por toda essa curva aqui, tá bom? Ó, vou dar o retrocesso, ok? Agora eu vou mostrar para vocês. Vocês aí vão dar continuidade ao exercício de vocês, hein? Quero ver, bem bonito o nosso exercício. Ó, agora nós vamos começar a costurar o nosso espiral. Você pode começar pelo lado de dentro ou pelo lado de fora. Vou começar pelo lado de fora primeiro, tá? Vou fazer o meu espiral todinho aqui. Lembrando, ó, desço a minha agulha, desci minha sapatilha, desci a minha agulha. Já tá, a minha agulha tá no ponto certinho que eu vou começar. Começo a costurar, dou meu retrocesso, ó, meu arremate. Meu arremate deu uns 5 pontinhos e, ó, venho costurando e conduzindo o meu tecido, ó, mesma coisa, ó. Equilibrando aqui, ó, devagar, tem hora que eu vou mais lento, é assim mesmo, ó. Mexendo com o meu tecido, ó. Todinho, ó. Tá vendo? Desço a agulha nesse ponto aqui, vou levantar um pouco a sapatilha e vou mexer com o meu tecido. E deixar ele bem esticadinho aqui, hein? Se estiver enrugando. Vou e continuo conduzindo o meu pesponto, a minha costura, ou a minha costura decorativa, tá? Ou a de zigue-zague. Ó, novamente, levantei aqui minha sapatilha, vou conduzir meu tecido e continuo costurando até finalizar o meu espiral. Esse exercício é maravilhoso, tá? Para você ter esse domínio aqui da sua máquina. Depois que você aprende a dominar a sua máquina, dominar o pedal da sua máquina, esse ritmo do lento, do acelerado, tá? Desce a agulha, levanta a sapatilha, isso tudo vai ser muito o quê? Automático, ó. Vai ser algo assim que você vai ver que no automático você já vai estar fazendo sem você perceber. Quando vai ver, você já está dando retrocesso, você já está levantando a sapatilha, é tudo muito assim na rapidez, no automático mesmo. No início é aquilo, eu estou falando bem lento com vocês porque é assim mesmo,
né? No iniciozinho, mas depois quando você pegou o domínio disso aqui, você vai ver que a coisa vai correr naturalmente. Ó, vou continuar agora. Ó, novamente, desço a minha agulha e venho, ó. Ó, tá vendo que eu esqueci de abaixar minha sapatilha? Aí a costura, ela já sai, ó, ela já sai torta, tá vendo? Ela pula pro outro lado. Então, ó, vou lá, desço a minha agulha de novo, desço a minha sapatilha, que eu posso esquecer, né? Acontece. Somos seres humanos, né? Ó, venho costurando. Tá vendo que eu tô acelerando mais aqui o pedal da minha máquina? Mesmo na curva? Tudo isso aqui, ó, é o controle que a gente vai tendo, tá bom? Da nossa máquina. Ó, desci a sapatilha. Tô finalizando aqui. Ó, essa parte aqui é mais curva, por isso que eu tô parando mais. Levanta a sapatilha, desço a agulha, giro um pouco o tecido, ó. Desço a sapatilha de novo. E finalizou. Dou meu retrocesso. Opa! Mostrar para vocês aqui como ficou o nosso exercício. Tá vendo? Vocês vão fazer isso também. Tá vendo que eu fiz mais 2 desenhos aqui? É para você fazer isso aí, tá bom? Então, reforçando aqui que esses exercícios são fundamentais para você que está dando os primeiros passos na costura. É importante você fazer essa sequência de exercícios para você poder ter esse domínio na sua máquina antes de você começar aí a fazer as suas peças.